Você já percebeu que alguns problemas continuam se repetindo na sua vida, mesmo quando você tenta mudar? Relacionamentos, medo que você não consegue identificar, ansiedade, depressão, insegurança. E se eu te dissesse que isso não é coincidência, e sim um padrão invisível que você carrega aí dentro de você, que fica aí no seu inconsciente? Muitas vezes isso vem de lealdade sistêmica, vem da sua ancestralidade que você não consegue identificar e está carregando por gerações. E é muito aquilo que o Jung fala, né? Quando eu não me torno consciente desse meu campo emocional sutil, esse meu inconsciente que está carregando tudo isso, essas lealdades sistêmicas, por exemplo, vão dominar a minha vida e eu vou chamar isso de destino. E hoje eu vou te mostrar como esse campo emocional pode estar moldando a sua vida e, mais que isso, te mostrar um caminho onde você pode literalmente curar e fazer uma transformação dentro da sua vida. Bom, para quem não me conhece ainda, sou Thaís Davidson, terapeuta integrativa, de sistêmica, de floral, e nesse vídeo, como eu falei anteriormente, eu vou estar fazendo você compreender um pouquinho a mais do seu campo emocional, esse campo sutil, né, que muitos de nós nem sabem nutrir, né, não sabem como lidar. Então, o que seria esse campo emocional? Para eu tentar explicar um pouquinho para vocês o que seria esse campo emocional, ele seria o quarto campo energético, né, porque dentro da terapia integrativa, a gente percebe também, a gente considera os campos energéticos dentro da gente. O campo do pensar é um deles, o campo do agir é um deles, o campo da fala. Então, o campo da emoção, por exemplo, seria o quarto campo. E muitas vezes, quando a gente está desconectado do nosso autoconhecimento, a gente tem a tendência de sentir emoções mais densificadas, como ansiedade, medo, depressão, né? Esses campos sutis vão muitas vezes moldar o que eu sinto, que é como se fosse o meu sensor. Vou dar um exemplo aqui muito comum, tá? Quantos de nós diariamente queremos nos comprometer com algo na nossa vida e a gente não cumpre? Vou dar um exemplo aqui diário. Vamos supor que eu penso que amanhã eu vou começar a ir na academia às 5 horas da manhã, certo? E aí eu até penso, eu até chego a falar com um amigo, mas no campo da ação eu não honro tudo isso, né? Eu não me comprometo de estar às 5 horas da manhã na academia. Aí no final do dia vem uma sensação de quê? Frustração. Então essa emoção de frustração é justamente me revelando essa falta de coerência dentro do meu campo. Faz sentido o que eu tô falando? Então, o campo sutil das emoções nos revela muitas coisas. Nos revelam lealdades familiares que muitas vezes a gente não consegue identificar. Muitas vezes essas emoções que a gente pode estar carregando, como a depressão, a gente está honrando uma ancestralidade distorcida, sabe? Eu não me permito ser feliz porque eu quero ser leal a algo distorcido lá atrás. Então, a gente se libertar desse emaranhado é a gente se libertar também do que a gente considera destino e construir a nossa vida de acordo com a nossa verdade. Porque é aquilo que eu falei anteriormente. Se eu não me torno consciente de quem realmente sou, né? Se eu realmente não olho para esse campo emocional, não aprendo a me nutrir emocionalmente, não aprendo a identificar o que eu tô sentindo, essa falta de coerência, eu vou chamar a minha realidade, as consequências dela que eu tô atraindo esses problemas como destino. Porque literalmente eu tô deixando o meu inconsciente dominar toda a minha vida, em vez de eu me despertar para isso, sabe? E mais do que isso, né? Como eu falei anteriormente, é como se o campo emocional fosse aquele sensor. Ele vai detectar o que está incoerente dentro de mim, para me revelar o que eu preciso mudar. Nós mulheres, por exemplo, nosso ciclo menstrual é uma ferramenta de autoconhecimento incrível, porque durante esse período, quando a gente entra na nossa lua, muita coisa é revelada dentro do nosso campo emocional. Quando eu fico com muita cólica, por exemplo, porque eu estava muito tensa, eu estava querendo estar muito no controle nesses últimos 30 dias. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Eu acho que muitos de nós, né, se desconectamos com essa nossa potência do feminino. Eu, por exemplo, e a grande maioria das mulheres, desde novinha, a gente entrou pro anticoncepcional se desconectando disso, se desconectando dessa ferramenta tão potente que a gente tem dentro da gente para se autotrabalhar, sabe? Então, aquilo que eu falei, quanto mais distante eu tô dentro de mim, mais esse meu inconsciente, esse campo sutil das emoções, vai dominar a minha realidade. Porque o que o medo faz com você? Ele te trava, ele quer te proteger, ele quer te manter numa zona de conforto, né? Entre aspas, que é a zona conhecida, que não faz você gerar mudança. Às vezes você tá na merda
Por medo de sair daquilo, você prefere ficar porque é seguro, porque é conhecido para sua mente. Então, quando você percebe que tudo que é desconhecido para sua mente vai te gerar medo, você vira uma chave interna. Você começa a se colocar mais em movimento. Então, olha isso que incrível, porque a gente se esquece que o medo e a coragem são emoções da mesma polaridade, por exemplo. Então, o mesmo grau de intensidade que eu sinto medo, eu sinto a coragem. Existe a coragem dentro de mim. Só que eu tô numa polaridade oposta. Eu tô deixando esse medo dominar toda a minha vida, me travando, ao invés de usar isso como combustível. Mas eu sei que é muito fácil falar. Quando a gente está nesse padrão, existe uma trava muito grande. E muitas vezes também, além desses traumas que a gente sofreu, que segura a gente, quando a gente não é tratado, a gente não olha para esse trauma para gerar cura, essa emoção que é resultado desse trauma vai me travar pelo resto da minha vida. Então, quando eu entro muito nesse ritmo hipnótico dessas emoções mais densas, como medo, por exemplo, que eu dei aqui para vocês, essa emoção vai acabar influenciando os meus pensamentos, nas minhas atitudes, na minha fala, né? Vai me afetar, né? Nesse sentido. E aí eu começo a enxergar o mundo com esse olhar, o olhar do medo. E com isso, né, a gente pode parar para pensar e perceber que a gente não reage com o mundo da forma como ele é, e sim a forma como eu me sinto. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Então, quando a gente percebe que as emoções, ela não vem do nada, e sim, ela é uma consequência de algo. Por exemplo, a ansiedade, ela não vem do nada. Existe um gatilho que me gera essa ansiedade. Talvez é um padrão de eu estar com a mente muito no futuro. Pessoas ansiosas sempre estão projetando com a mente no futuro, né? Pensando no pior, no caos, sabe? E mais do que isso, o nosso corpo sempre está em estado de alerta. Eu não consigo relaxar, eu não consigo abaixar os ombros, sentar na cadeira confortável, respirar. Eu paro inclinada nesse masculino, eu não pauso, eu não respiro. A minha respiração, eu nem noto como ela tá. Às vezes ela tá parando aqui na narina, na garganta. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Essa sensação de alerta, às vezes, tá tão constante, você tá sentindo por anos, que você nem percebe que você tá nesse estado. Um outro exemplo de uma outra emoção também, né? Quando eu tô muito condicionado nessa emoção de insegurança, o meu cérebro, né, ele entende que tudo pode ser uma ameaça para minha sobrevivência. Um exemplo, mandei uma mensagem, a pessoa não respondeu. Automaticamente eu penso, o que eu fiz de errado? Uma vez, uma amiga minha, ela estava muito feliz no relacionamento dela, e ela estava tão feliz que uma vez ela compartilhou comigo assim, amiga, eu tô tão feliz que eu tenho medo que algo de ruim vai me acontecer. Olha esse campo emocional sendo revelado. E esse exemplo nos revela também que muitas dessas emoções, muitas vezes não vão ser conscientes, que é como eu falei, vem de gerações anteriores. E dito tudo isso, a gente percebe o quanto esse campo emocional nos domina diariamente, porque a gente está todo o tempo manifestando a nossa realidade. E esse campo emocional, ele tem muita influência, porque muitos de nós podemos falar, eu mereço uma vida fantástica, eu mereço o melhor da vida, mas no fundo carrega uma culpa. Às vezes começa a acessar uma abundância, uma vida financeira que seus pais não tiveram, e aí carrega uma culpa que fica se sabotando, e por isso que o dinheiro não fica. Às vezes não consegue manter um relacionamento ao longo prazo porque a mãe não teve essa oportunidade. E aí essa lealdade invisível é honrar esses pais de uma forma distorcida e não consciente. Então, quando a gente percebe que o nosso cérebro sempre busca o que é familiar, e muitas vezes nem é o que é saudável e seguro, é apenas porque é conhecido, a gente percebe por que, né, que a gente sempre fica atraindo as mesmas coisas. Por que a gente sempre acaba atraindo os mesmos relacionamentos? Eu quero subir de nível, eu quero estar com um corpo mais saudável, emagrecer, mas chega uma fase que eu me saboto, eu engordo de novo, sabe? Eu fico nesse ciclo repetitivo, nesse ritmo hipnótico. Às vezes você tem um casamento feliz, mas você fica procurando pelo em ovo, criando briga porque você veio de um lar de caos.
Faz sentido o que eu tô querendo dizer aqui? E é por isso que é importante eu dizer que nem tudo começou com você. Existe essa herança, né, dos nossos antepassados. A ciência já comprova isso, que traumas transgeracionais, eles podem ser passados às próximas gerações. Então, se a gente não se torna consciente disso, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. O nosso inconsciente vai dominar. E a gente vai chamar isso de destino. Porque a gente literalmente herda os padrões familiares, as crenças, né? Principalmente até os nossos 7 anos, a gente é uma esponja, gente. Tudo que a gente assiste fica muito guardado internamente dentro da gente. Então a gente está o tempo todo vivendo, muitas vezes, emoções que a gente aprendeu e não escolheu, porque a gente, né, principalmente como eu falei, até os 7 anos a gente tá tendo contato com o comportamento dos adultos ao nosso redor. Então a gente tá aprendendo com eles. A gente tá interiorizando tudo isso. Então, por exemplo, medo do dinheiro, medo da falta, vem de uma família de escassez. Dificuldade de se expressar, de que viveu num ambiente muito crítico, os pais, os familiares te criticando o tempo todo, e por isso essa insegurança, essa falta de confiança. E é literalmente aquela frase da Bíblia, né? Orar e vigiar. A partir do momento que você começa a despertar, acender a luz da consciência para tudo isso, é a chave que você precisava para gerar movimento na sua vida. Porque quando a gente está inconsciente, a gente não consegue nem perceber aquilo que eu falei, a gente está naquele ritmo hipnótico, naquele padrão condicionado. Então, a consciência é o primeiro passo de tudo, porque você começa a perceber os gatilhos de quando você entra nesse padrão, como começou essa emoção dentro de mim. Então, eu me trabalho fazendo atividades, hábitos, para quebrar isso internamente dentro de mim. Por isso que entrar no campo da ação é muito importante. Fazer terapia é bom demais, mas mais do que isso, ver o que for revelado para eu entrar para ação. Aí muda tudo. Porque, gente, merecimento, que muitas vezes a gente fala por aqui, que todo mundo quer se sentir merecedor, merecedora, merecimento é hábito. Só que quando a gente está condicionado muito numa realidade de escassez, a gente se afasta disso. Eu vou dar um exemplo, tá? Meu marido. Eu cresci com a minha avó comprando a melhor pasta de dente. Colgate, Sensodyne. E ele comprava mais barata. Aí eu vi que o nosso dente não tava ficando legal. Mesmo indo no dentista, amarelando. Falei, Andrew, meu marido, a gente tem dinheiro pra comprar Colgate. A gente tem dinheiro pra comprar uma Sensodyne. E ele... É verdade. Mas a forma que ele foi criado levava ele por uma coisa mais de escassez. A ancestralidade que veio da guerra, por exemplo. Os avós dele vieram fugidos da Alemanha. Muita escassez aconteceu por lá. Por exemplo, a avó dele não conseguia comer cebola, porque existia uma fase morando por lá durante a guerra do Holocausto que eles só tinham cebola para comer. Então, quando a gente percebe que a história dos nossos ancestrais também influenciam no agora pra gente, tudo muda, porque a gente desperta e percebe o padrão. E é percebendo esse nosso automático, que muitas vezes está distorcido, que a gente consegue gerar mudança para uma realidade mais elevada pra gente. E não só pela gente, mas para as próximas gerações, sabe? E por isso que essa sensação de culpa não merece estar aqui com a gente. Você, eu, né, quem tá assistindo aqui, a gente merece uma realidade cada vez mais próspera, cada vez mais merecedora, porque foi pago lá atrás. Se a sua sociedade viveu escassez, é para você viver a abundância. Então, esse apego, essa lealdade invisível, não tá a favor da vida. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Porque é como se fosse um rio, a gente vai pra frente. Sabe aquele peso que você sente, essa amarração? Essa lealdade invisível, querendo te manter no conhecido. E é reconhecendo isso, esses padrões, que você começa a se moldar, criar novas respostas, criar novos hábitos. Para você literalmente honrar essa ancestralidade com consciência e não consciente. Que hoje você escolhe fazer um pouco diferente do que eles. E prometer a eles que você vai fazer o melhor com a tua vida. Você vai honrar tudo isso, a história, fazendo o melhor com o melhor presente que eles te deram. A sua vida. E é a partir desse campo que você começa a tomar decisões. Você sai literalmente desse ritmo hipnótico e se liberta de tudo isso. Bom, eu espero que tenha feito sentido aí do outro lado. Tudo que eu queria estar falando nesse primeiro momento sobre o campo emocional, eu já compartilhei. Quero agradecer mais uma vez de te ter por aqui, pelo seu tempo. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, que eu tento esclarecer vocês depois. E é isso, até a próxima!